O tema de hoje será uma igreja relevante para os de fora. Uma igreja relevante para os de fora. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado pela tua presença, Pai, em nosso meio durante os louvores. Pai, eu creio que os nossos louvores chegaram até as tuas narinas como incenso suave de adoração. Agora, humildemente, Pai, nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor responda-nos com a tua presença, com a tua palavra, porque precisamos, estamos sedentos de ouvir a tua voz ministrada através desta palavra, bendita palavra. Tome a nossa mente, tome o nosso coração cativos a ti, e que nada impeça a nossa concentração, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e traga verdades para aplicarmos na nossa vida, para exaltarmos o teu santo, bendito e poderoso nome. Tome a nossa vida em tuas mãos, que nós nos diminuamos e que o Senhor cresça, que o seu nome seja glorificado e exaltado nesta hora. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu tocar um pouquinho numa nostalgia aqui. Para nós acordarmos há um tempo atrás, nós dávamos um pouquinho de corda num relógio mecânico, né? Nós dependíamos de um relógio mecânico. Não é do meu tempo não, é mais do tempo do pastor Reinaldo, tá bom? Para nós telefonarmos, o que a gente precisava fazer? Ir até uma rua onde tinha um chamado orelhão e usávamos fichas, né? Para nos comunicarmos. Para a gente se organizar, o que a gente fazia? Pegava uma agenda de papel e escrevia meticulosamente ali, né, os nossos compromissos, dia, horário, local, com quem, o que fazer, como ir, como voltar. E uma das coisas mais que eu gostava de fazer era ir numa sexta-feira, numa locadora, e alugar 3 filmes e entregar somente na segunda-feira, né? Todo mundo fez isso, hein? Amém, era ótimo fazer isso. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a relevância hoje de um despertador mecânico, analógico, que você dá corda? Qual a relevância de uma agenda de papel? Qual que é a relevância hoje de um orelhão? Se ainda existe algum, né? Eu acho que tem um ali na rua de frente para o Tocantins, da Escola Municipal Tocantins, eu acho que tem um que funciona. Qual que é a relevância hoje de uma locadora? Ainda existe alguma? Eu não me lembro se existe alguma hoje. Acho que não existe mais. Percebe que quando as coisas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, algumas outras vão caindo em desuso, e por causa dessa situação de cair em desuso, logo ela perde a sua relevância, a sua importância, a sua significância para a vida, para o dia a dia. Percebe? Porque hoje você tem agenda, você tem telefone, você tem
despertador, você tem serviço de streaming, tudo num celular. Então todas essas coisas perderam a relevância. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito séria, e eu gostaria que você refletisse junto comigo nessa noite. Muito séria. Qual que é a relevância da igreja para os de fora? Qual que é a relevância da igreja de Cristo Jesus para as pessoas que não confessam Cristo como único e suficiente Salvador? Em um mundo de transformações rápidas, onde a tecnologia, dita o ritmo da nossa vida, o que a igreja, um organismo vivo de 2000 anos, tem a dizer para a era do algoritmo, a era digital, para a era do individualismo radical? O que a igreja tem a dizer para os dias atuais? Muitas vezes, meus irmãos, nós tentamos encontrar respostas para esse tempo, para essa época, em programas sofisticados. A gente tenta encontrar respostas com um marketing, massivo, agressivo, propaganda da igreja em cima, atrás de propaganda. A gente tenta amenizar o evangelho para que ele se torne mais palatável, mais atrativo para os de fora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: e se o segredo da relevância da igreja não estiver naquilo que a gente faz para os de fora, mas sim em quem nós somos em Cristo? E se, a atração, aquilo que a gente pode fazer para atrair as pessoas de fora, visitantes, aquilo que for aí que você pensar, mas que não pertence ao rol de membros da igreja de Cristo Jesus. E eu não estou falando de igreja presbiteriana aliança, eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. E se essa atração mais eficaz para os de fora não for o que a gente faz para ele, mas aquilo que a gente é, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente vive? E é justamente isso que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra. Ele nos apresenta um retrato da igreja em seu momento mais pulsante, mais vívido, mais energético, porque eles haviam acabado de serem enchidos, transbordados, batizados pelo Espírito Santo na festa dos Pentecostes. E nesse texto que a gente acabou de ler, é interessante porque a igreja primitiva não se pergunta como ser relevante. Eles simplesmente eram. Eles eram relevantes pelo estilo de vida que eles tinham, aquilo que eles viviam, aquilo que eles faziam, mas não com uma intenção de chamar a atenção do povo de fora. Aquilo que eles faziam, aquilo que eles viviam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A relevância da igreja primitiva, meus irmãos, não era uma estratégia que eles haviam adotado. A relevância da igreja primitiva não estava centralizada no marketing, ainda que seja legal uma propaganda da igreja no Instagram, uma propaganda da igreja no YouTube, uma propaganda de boca a boca, quando você fala: olha, eu posso te indicar a igreja em que eu frequento, porque eu sei que lá o evangelho de Cristo Jesus não é deturpado. Então eu posso fazer uma propaganda, sim, eu posso fazer um convite, sim, mas a estratégia fundamental, o crescimento, a nossa vida não está centralizada nisso. A nossa vida está centralizada no evangelho de Cristo Jesus e na propagação desse evangelho. Interessante é que a igreja primitiva, eles não conquistaram a admiração do povo tentando ser legais, bonzinhos, sabe?
Poxa, nossa igreja lá tem um cafezinho, nossa igreja lá tem um suco na entrada, biscoitinho. Vamos lá, é tão legal. Não, meus irmãos. A igreja primitiva conquistou a admiração do povo vivendo de um modo tão radicalmente diferente daquela realidade e tão profundamente autêntico, que foi impossível as pessoas que estavam contemplando a vida da igreja primitiva parar, olhar e se perguntar: o que está acontecendo? Está acontecendo algo diferente com aquele grupo. E não somente se questionar, está acontecendo algo diferente com aquele grupo, mas se interessar e querer fazer parte. Porque a igreja primitiva estava vivendo completamente diferente da realidade que eles estavam inseridos. Daquele contexto social judaico que era completamente diferente de uma igreja vibrante, pulsante, por causa do poder do Espírito Santo. E eu quero te convidar justamente a pensar nessa questão, sabe? Quero te convidar a mergulhar nesse texto, descobrir esses princípios que estão inseridos na palavra do Senhor. E que detalhe, são princípios atemporais, tá, meus irmãos? Aquilo que foi verdade para a igreja primitiva, foi verdade para a igreja medieval, para a igreja reformada, e é verdade para a nossa vida nos dias de hoje. Amém? E a gente vai ver que a pergunta certa que a gente tem que se fazer não é como podemos ser relevantes, mas sim, será que a gente está sendo a igreja que Cristo designou para que a gente seja? Pense comigo, será que eu estou sendo a igreja que Cristo designou para que eu seja? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós somos essa comunidade que Cristo designou, essa comunidade de relevância, a relevância em si, ela não é mais uma questão a ser debatida, a ser estudada, a ser questionada. Ela é apenas uma questão de vida. É aquilo que a gente faz, sabe? Ela se torna uma experiência de vida, como estilo de vida, e a ser testemunhada, não somente aos que estão aqui dentro, mas principalmente para aqueles que estão lá fora. Então, para a gente entender esse princípio, eu quero te convidar, está com a Bíblia aberta aí? Mantenha a Bíblia aberta. A ver 4 marcas de uma igreja relevante para os de fora. E a primeira marca, eu quero tratar com vocês: somos relevantes para os de fora quando perseveramos na doutrina dos apóstolos, que é a palavra que fundamenta a nossa vida. Olha comigo, Atos capítulo 2, versículo 42, a parte A, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Acompanhe comigo, em Atos capítulo 1, no versículo 4, Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: olha, permaneçam em Jerusalém, até que a promessa do Pai seja cumprida. No capítulo 2, o que acontece, gente? O Espírito Santo desce sobre os 120 que estão reunidos, unânimes, orando com um só propósito: receber o poder do Espírito Santo. Ou seja, o cumprimento da promessa do Pai. Eles estavam ali, reunidos, 120 pessoas unânimes, com um só pensamento, desejosos para que a promessa de Cristo Jesus e a promessa do Pai se cumprisse agora na vida deles. O interessante é que quando o Espírito Santo desce sobre a vida dos 120, o que acontece? Eles começam a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Ao perto deles ali tinham judeus e prosélitos. Prosélitos são pessoas que não eram da nacionalidade judaica, tá? Mas que eram convertidos à religião judaísmo, ok? Então, judeus e prosélitos enxergam aquela situação e um grupo começa a se perguntar, mas não são galileus? Ou seja, essa expressão galileus é como se fosse um certo preconceito social por conta da região da Galileia, que era uma região muito pobre. Era como se você olhasse da capital Brasília,
olhasse para o interior, bem interior de Minas Gerais, e uma pessoa lá do interior de Minas Gerais conseguisse, pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo, falar em uma outra língua que ele nunca havia estudado, e essa pessoa da capital olhar e falar: olha, mas não é lá do interior de Minas? É mais ou menos assim, deu para entender? Amém? Então o que está acontecendo é que um grupo olha e fala assim: mas não são galileus? Enquanto outro grupo olha e fala assim: estão tudo bêbado. Então, presta atenção, que tanto um grupo quanto o outro grupo, eles têm contato com a Torá, eles têm contato sábado após sábado com os textos sagrados. E um desses textos eu quero destacar aqui, que é Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. Ou seja, eles conheciam as promessas concernentes ao Messias. Eles conheciam que haveria de vir alguém para os libertar. Mas a expectativa que eles tinham era de que viria um Messias, um Messias político, um Messias que iria juntar um exército e fazer uma rebelião e livrá-los das mãos e do poder do Império Romano. Mas Cristo, completamente diferente da expectativa deles, é pregado pelo apóstolo Pedro. Então, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 36, o apóstolo Pedro se levanta e proclama um sermão cristocêntrico, um sermão onde Cristo é o centro do seu tema, da sua ideia. A centralidade toda está em Cristo. E ele revela agora Jesus como o Messias prometido. Ele fala de Jesus aprovado pelo Pai. Ele fala da vida de Jesus. Ele fala da morte de Jesus. Pedro fala da ressurreição de Jesus. Pedro fala da ascensão de Jesus. E para finalizar, ele fala do senhorio de Jesus. Então essas pessoas que estavam ali prestando atenção, começam a compreender pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo quem de fato era Jesus, o Messias prometido. Portanto, a gente olha quando o apóstolo Pedro traz essa ideia, que a doutrina dos apóstolos é justamente esse corpo de ensino autoritativo para a nossa vida. Tanto que fundamentava a fé da igreja primitiva, como fundamenta a nossa fé. E logo após Pedro pregar esse sermão, quantas pessoas se convertem, gente? Vamos lá? Quem? 3.000 pessoas se convertem ao ouvir a mensagem cristocêntrica do apóstolo Pedro. O nosso problema aqui, da sociedade tanto antiga quanto a de hoje, meus irmãos, é que existe um mercado de ideias, repleto de opiniões que são relativas, sabe? Espiritualidades superficiais e muitas delas até duvidosas. As pessoas estão famintas por uma verdade sólida, por algo em que elas possam ancorar a sua vida em meio a esse caos. Quem conversa com pessoas que não professam fé em Cristo Jesus, consegue perceber que elas estão sedentas de algo firme, de algo sólido, de algo verdadeiro, de algo que dê direção para a vida delas. E nós como igreja apostólica, meus irmãos, como igreja que fomos chamados para anunciar a mensagem cristocêntrica, nós como igreja fomos chamados para perseverar na doutrina dos apóstolos. Como igreja, meus irmãos, nós fomos chamados para perseverar na palavra, mas não uma palavra como um livro qualquer, sabe, digno de ser estudado academicamente.
não como mais um livro de mais uma religião. É de conhecido que nós somos uma religião, nós fazemos parte de um grupo de religião de livros. Mas preste atenção, nós não somos mais uma religião de livro. Nós somos a fé de Cristo Jesus, fundamentado na única e verdadeira palavra divina, inspirada, eficaz para a salvação do homem. Somente a palavra de Deus é verdadeira. Somente a palavra de Deus conduz a nossa vida. Somente a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é inspirada. E somente a palavra de Deus pode conceder a vida eterna que tanto nós queremos. Somente a palavra de Deus. E uma igreja, meus irmãos, relevante, ela proclama essa palavra com clareza para os de fora. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas precisam conhecer a sua origem. Qual que é a nossa origem? Deus. Para o quê? Qual o nosso propósito de vida? Relacionarmos-nos com Deus e glorificá-lo para sempre. Mas qual o problema do ser humano? O pecado. Então nós precisamos proclamar com clareza que por causa do pecado, nós só temos uma única esperança, um único caminho, que é Jesus Cristo, o Messias prometido. Portanto, quando nós nos firmamos na doutrina dos apóstolos, nós deixamos de ser mais uma ideia nesse mercado e nos tornamos o farol da verdade de Cristo Jesus. Oferecemos para os que estão de fora esse único alicerce inabalável, sabe, em meio a esse caos, essa areia movediça que é a fé caída dessa sociedade perdida. Contudo, essa verdade que a gente proclama, ela não pode, e ela não foi feita para ser guardada às 7 chaves, ela não foi feita para ser individualizada, ela foi feita para ser compartilhada. Essa verdade, ela foi feita para ser lançada. E quando ela é lançada e alcança a terra fértil de um coração, ela floresce em um relacionamento vivo. Ela floresce e traz o homem mais para perto de Deus. E isso nos conduz à segunda marca. Está com a Bíblia aberta? Na segunda marca, somos relevantes para os de fora quando nós perseveramos na comunhão, que é o amor que atrai. Atos capítulo 2, versículo 42, agora a parte B, tá? E eu vou completar com o início da frase, tá bom? E perseveravam na comunhão. Presta atenção aqui, meus irmãos, a igreja primitiva, ela começou com 120 pessoas, mas logo a pregação do apóstolo Pedro passa para 3.120, né? Vamos dizer assim. 3.000 pessoas agora reunidas. Fora aquelas pessoas que voltaram para as suas casas após o término da festa dos Pentecostes, muitos estrangeiros, muitas pessoas que foram até Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes e tiveram um contato com o Evangelho de Cristo Jesus, com a doutrina dos apóstolos, permaneceram em Jerusalém para ouvir mais, para aprenderem mais do Evangelho. Então percebam que a gente não tem um número específico de pessoas que permaneceram em Jerusalém, mas a gente sabe que foi muita gente. De 3.000 pessoas, muitas pessoas ficaram em Jerusalém para ouvir mais do Evangelho de Cristo Jesus. E entenda que receber pessoas em suas casas era comum, era cultural dos judeus. Então entenda que agora a igreja primitiva abre a porta da sua casa para receber justamente esses novos convertidos. A palavra grega usada por Lucas aqui, quando ele fala de comunhão, é koinonia, que significa, obviamente, comunhão, que dá o sentido de você compartilhar algo em comum, ainda que não seja apenas alimento, mas até a ideia, aquilo que você professa, aquilo que você crê, aquilo que você compartilha com alguém que pensa da mesma forma que você, ou seja, é uma comunhão, um compartilhar de algo em comum. Koinonia, meus irmãos, ia além, sabe, além de um sentimento. Koinonia vai além de uma ideia.
Koinonia, meus irmãos, é você não abrir apenas a porta da sua casa, mas é abrir o seu próprio coração para receber a pessoa que está agora diante de você e desejoso de receber daquilo que você tem, daquilo que está sobre você, daquilo que o Espírito Santo te concedeu. Então as pessoas, quando olham justamente para essa realidade que agora a igreja primitiva estava vivendo, aquelas pessoas que permaneceram em Jerusalém diziam para os apóstolos: nós queremos disso aí, nós queremos experimentar, nós queremos viver. E eu dou graças a Deus quando nós temos pessoas que se convertem e que são alcançadas pelo evangelho proclamado pela nossa igreja, porque, gente, agora a gente pode passar para eles aquilo que está sobre nós. E o que é que está sobre você, gente? Será que é, de fato, a doutrina dos apóstolos que está sobre a nossa vida? Será que nós estamos vivendo, de fato, essa comunhão que que o médico Lucas proclama ali que os apóstolos estavam vivendo? Será que de fato essa comunhão existe dentro de nós? Será que nós estamos vivendo de fato essa comunhão? No contexto judaico, a comunidade era vital, era muito importante eles viverem em comunidade. Mas a igreja primitiva, isso aqui que eu acho lindo, a igreja primitiva, impulsionada pelo Espírito Santo, eles elevam essa koinonia a um outro patamar, a ponto deles pegarem os seus próprios bens e venderem para ajudar aquelas pessoas que agora estavam convivendo com eles. Olha, você não foi embora, agora você quer ser um cristão e está vivendo aqui comigo, só que você foi embora, abandonou seu emprego, abandonou sua casa, abandonou tudo que era para trás e está vivendo diante de uma nova realidade. Então o que eu vou fazer? Aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que Deus me deu, eu vou agora vender para poder saciar a necessidade daqueles que agora têm fome e sede, não somente de justiça, mas também fome e sede de pão e água. Impulsionado pelo Espírito Santo, a igreja primitiva elevou esse nível de comunidade, de comunhão, de koinonia. As redes sociais, meus irmãos, infelizmente, criou uma falsa conexão entre as pessoas, porque eu compartilho algo, alguém curte, é gerado na cabeça tanto de quem curte quanto de quem está postando algo, um senso de que eu tenho uma ligação, eu compartilhei algo com você e você gostou. Não, isso é ilusão. Isso é ilusão, meus irmãos. A comunhão verdadeira é o dia a dia, olho no olho. É saber quem de fato nós somos, aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou passando, as minhas necessidades, as minhas dores. Então, quando eu compartilho com pessoas piedosas, pessoas cristãs, pessoas sábias, meus irmãos, isso sim é comunhão. É eu abrir a porta do meu coração e derramar as minhas dúvidas, as minhas fraquezas e até mesmo os meus tropeços na fé. É as oportunidades que o Senhor nos dá para olhar olho no olho e entender que aquilo que eu vivo não está muito distante daquilo que você está vivendo. É a oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos achegarmos e dizer: conta comigo, eu sei o que você está passando, eu posso não saber a dimensão da sua dor, porque eu posso entender aquilo que você está passando na medida que você compartilha comigo. Mas se você não compartilha nada, meus irmãos, não tem como a gente fazer nada. E conforme eu falei quinta-feira passada, existem fardos que foram feitos para serem compartilhados. Não guarde para si as suas dores. Converse com homens fiéis, homens piedosos. E aqui eu falo homens, não somente homens. Mulheres, procurem mulheres fiéis. Homens, procurem homens fiéis, piedosos, cristãos, reconhecidamente, que frutificam pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus vive essa genuína comunhão, meus irmãos. E é uma comunidade onde as pessoas são vistas, conhecidas, cuidadas, e apesar das suas mazelas, elas são amadas. Portanto, não se envergonhe.
nos procure, estamos aqui. Nós podemos te ajudar. E pode contar também com os santos que estão ao seu lado. Amém? E essa comunhão não era vivida apenas em reuniões formais, mas ela transbordava para o espaço mais íntimo e acolhedor da vida do ser humano. A mesa, um lugar onde a gente compartilha, né? Boas conversas. A terceira marca da igreja: somos relevantes para os de fora quando perseveramos no partir do pão, que é a celebração que inclui a todos nós. Atos capítulo 2, versículo 42, a parte C do texto, diz o seguinte, pegando novamente o início do versículo: e perseveravam no partir do pão. Entenda aqui, meus irmãos, que o partir do pão era uma prática profundamente significativa, que unia tanto o sagrado quanto o cotidiano. Era uma prática que unia o sagrado, porque remete e olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a ceia do Senhor, e para o cotidiano, porque todos os dias eles estavam reunidos de casa em casa e compartilhavam as refeições, o partir do pão. Portanto, não era somente a ceia do Senhor que era celebrada por eles, mas também a alegria do compartilhar daquilo que eles tinham à mesa. Sem um templo onde eles pudessem chamar de seu, né? Vamos dizer assim, eles tinham que se reunir no templo que pertencia à fé judaica, mas eles se reuniam, além dali, eles também se reuniam de casa em casa. A igreja encontrou um meio de celebrar essa hospitalidade: a sua casa. Qual foi o meio mais eficaz de crescimento e estabilidade da maturidade espiritual em que a igreja pôde experimentar? A casa. Portanto, quando nós abrimos a porta da nossa casa, e eu sei que muitos de nós temos dificuldade de abrir a porta das nossas casas, tá? Eu sei, porque eu passei por isso, eu tinha muita dificuldade para receber as pessoas na minha casa, e graças a Deus, eu dou graças a Deus pela vida do Helder, da Jaque, da Aline, do Zaca, do Ivan e da Andressa, do Rodrigo, do presbítero Rodrigo e da Priscila, que foram as primeiras pessoas que eu pude abrir a porta da minha casa para receber um grupo e ser trabalhado por Deus para receber e entender que a minha casa também é um ponto de partida para a proclamação do Evangelho. Então eu dou graças a Deus. Então, se você também tem essa dificuldade, eu te desafio: abra a porta da sua casa para receber pessoas. Você vai ver que a mudança começa não somente no abrir a porta da sua casa, mas abrir a porta do seu coração. Você vai ver que acontecem mudanças significativas, que o seu olhar para o ser humano muda, porque você vê nessas pessoas que você está recebendo aquilo que você vive. E portanto, quando você vê dentro da sua casa pessoas que estão passando pelas mesmas situações que você passa, você recebe direcionamentos diferentes daquilo que você está tomando. Ou seja, você encontra soluções diferentes para aquilo que você está passando. É fantástico, é bom demais. Abra a porta da sua casa para receber pessoas. A nossa cultura, meus irmãos, aquilo que a gente recebe, tanto como pequeno, quando a gente fala algumas coisas com os nossos filhos, nos nossos empregos, na faculdade, na onde a gente vive, a nossa cultura, ela é muito funcional, sabe? Ela olha para o ser humano com um senso de utilidade, com um senso de eficiência, de resultado. Mas além dela ser muito funcional, ela também é impessoal. Ela olha para a gente como que fosse obrigatório nós produzirmos e alcançássemos metas a serem batidas, sabe, com utilidade, eficiência, a gente fosse mais um número, sabe, fazer apenas mais uma pessoa parte do sistema aí. Infelizmente a gente recebeu esse tipo de cultura, mas nós, como igreja, precisamos trabalhar isso. Sabe por quê, gente? Talvez você já tenha visto isso.
Pessoas que estão comendo acelerada demais. Um prato de comida, às vezes a pessoa consegue comer ela às vezes em 3, 4 minutos. Por quê? Tem que correr, tem que produzir. Ou aquela pessoa que está comendo, mas coloca assim, ó, sabe, o celular lá e se desliga completamente do que está acontecendo à sua volta. Sabe? Pessoa que vive isolada, pessoa que está sem conexão, de fato, com a vida, com as pessoas que estão ao seu redor. E eu te falo, meus irmãos, com toda a certeza absoluta, tá? Porque a gente tem conversado com bastante pessoas, tanto as daqui de dentro, quanto aquelas de lá de fora, elas estão ansiando por serem recebidas, elas anseiam participar desse senso de pertencimento, de família, de ser recebido de fato com um agrado, com olho no olho, com sinceridade. Tanto as de fora quanto algumas daqui de dentro. Elas querem se sentir pertencentes. Fazer parte desse meio, dessa comunhão, dessa casa. E é por isso que o Partir do Pão não é somente abrir a porta da nossa casa, meus irmãos. É a gente se abrir para a vida, para receber as pessoas com um olhar sincero, genuíno, verdadeiro. Independente daquilo que a pessoa, de quem é a pessoa. Sem julgamento, sabe? É criar um ambiente onde as pessoas são recebidas, acolhidas, amadas, onde conversas reais acontecem, onde o evangelho é vivido em torno de uma hospitalidade sacrificial, mas alegre. Sacrificial porque a gente acolhe, independente se a pessoa é diferente da gente, se ela se sente excluída, se ela se sente sozinha, se ela é uma necessitada, a gente acolhe. É convidar para a mesa justamente aqueles que não podem retribuir o convite para a gente. Quem você tem recebido na sua casa? Quem você tem servido? Quem você tem acolhido? Há um tempo atrás, a gente fez um churrasquinho lá em casa, né, Rodrigo? Recebi o Rodrigo lá em casa. E pensando justamente nessa mensagem que eu lembrei justamente desse momento, falei, gente, eu recebi o Rodrigo, mas eu e o Rodrigo, a gente caminha já há mais de 30 anos. Não, pode falar isso não, porque né, vai revelar a idade, né? Mas como que eu tenho recebido as pessoas? Sabe? Será que eu tenho oportunidade de receber você na minha casa? Uma pessoa que eu nunca conversei, nunca troquei uma ideia. Será que eu posso receber você na minha casa? Será que você pode me receber na sua casa? A mesa aberta da igreja, meus irmãos, é um testemunho poderoso e ela demonstra que o evangelho não é um ritual distante, sabe? Uma realidade que transforma a nossa vida comum. E, no entanto, uma comunidade unida pela verdade, pelo amor e pela hospitalidade, ela não se sustenta por sua própria força. Ela precisa de uma fonte que vem de cima, sabe? De uma fonte que vai além da força dela mesma. E aí a gente encontra a quarta e última marca de uma igreja profundamente relevante. Em Atos capítulo 2, o versículo 42, a parte D, me diz que nós somos relevantes para o de fora quando nós perseveramos na oração. Por quê? É a fonte que nos sustenta. A igreja primitiva, meus irmãos, ela era permeada pela oração. Se nós pegarmos de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 28, nós vamos ver que Lucas registra 19 vezes em que a igreja está em oração. Atos capítulo 1, 14, todos perseveravam unânimes em oração, ou seja, havia uma unanimidade na igreja, um só pensamento, um só propósito. Atos capítulo 3, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração. Quem era Pedro e João? Eram os líderes da igreja, ou seja, líderes precisam orar. Não estamos isentos da oração. Líderes, nós temos a responsabilidade de orar. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Igreja, vocês precisam orar por nós,
para que a gente continue fiel ao Evangelho, fiel à doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ser sustentados em oração por vocês. Nós precisamos receber o envio e a providência de Deus pela oração de vocês. Em todo o livro de Atos, nós vemos que a igreja só se sustenta pela oração. Eles oravam no templo, oravam na cadeia, oravam nas praças, oravam nas ruas, oravam de casa em casa, mas oravam, estavam ali constantemente orando, sabendo que a oração é a proclamação pública da dependência da igreja, da intervenção de Deus. Nós dependemos de Deus, meus irmãos. A compreensão que a igreja primitiva tinha, não era de que a oração era um acessório, que você, hoje eu quero usar, hoje eu não vou usar. Um brinco para as mulheres, um relógio para os homens, hoje eu vou usar, hoje eu não vou. Não, meus irmãos, a oração, ela é o elemento central da nossa vida espiritual. Sem oração, a gente define. Sem a oração a gente definha, a gente vai perdendo a força espiritual, a gente perde o contato com o divino, a gente perde o contato com o céu. A oração é a demonstração prática da nossa dependência de Deus para tudo. O mundo lá fora, meus irmãos, depende de dinheiro, depende de tecnologia, o mundo lá fora depende de poder, sabe, de politicagem, mas as pessoas estão percebendo as limitações desses ídolos em quem eles estão depositando as suas confianças. E quando percebem essas limitações em meio a essas crises, aonde que eles buscam? Aonde eles buscam confiança? Aonde eles buscam respostas? Meus irmãos, eles buscam respostas em coisas verdadeiras, em coisas sólidas, em coisas que dão certo. E é justamente na nossa dependência de Deus que nós vamos testemunhar que aquilo que a gente proclama é verdadeiro, é consólido, é firme. E vai servir de fundamento para que eles entendam que é somente na dependência de Deus que nós encontraremos resposta para o sentido que a gente tem de vida, para a verdade que a gente busca e para aquilo que a gente tanto quer, que é salvação. A oração, meus irmãos, quando ela é unânime e genuína, ela gera, sabe, essa atmosfera de fé, de expectativa. E ela é percebida até pelos de fora. É por isso que a gente não pode parar de orar. É por isso que nós temos que correr de joelhos, orar todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, quer aonde você esteja. Você não precisa fechar os seus olhos, mas você precisa levantar o seu coração, a sua voz em oração e clamar por direção de Deus, para que a intervenção dele venha, e tenha certeza que ela virá. Assim, eu acho que a bateria do microfone acabou, ou vocês estão escutando legal aí? Então, eu acho que para mim aqui falhou. Assim, uma igreja de oração é uma igreja que vive o sobrenatural, porque ela não é movida por estratégias humanas, mas ela é movida pelo poder de Deus. E para nós concluirmos, Atos capítulo 2, versículo 47, se você está com a sua Bíblia, acompanhe, nos dá o desfecho glorioso desse estilo de vida. E cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O crescimento, meus irmãos, não era um resultado de uma estratégia, de uma campanha evangelística, mas o crescimento foi uma obra soberana de Deus em resposta à fidelidade da igreja. A relevância para os de fora, portanto, não é um alvo a ser alcançado, mas é uma consequência de uma igreja que é o que deve ser, fundamentada na palavra, unida pelo amor, acolhedora na mesa e sustentada pela oração. E aqui eu profetizo que a Igreja Presbiteriana Aliança seja conhecida não apenas pelo que diz,
pelo que prega, mas pela vida que vive. Uma vida tão cheia de graça, de verdade e de poder, que o próprio Senhor nos use para atrair a si mesmo o que estão perdidos. Que nós como igreja presbiteriana Aliança, sejamos relevantes para os de fora.